Bom dia, queridos. Pode trazer seu dízimo, sua oferta, se você trouxe. Abre sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 24. Verso 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. E o coração, verso 10 agora. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequeno o que fiz. Porém agora, Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Verso 17. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém essas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, no Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse a Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei meu senhor o que é bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. Amém, queridos? Esse capítulo, esse é o último capítulo da vida de Davi. É o último ato da vida de Davi. Depois disso aqui, o que Davi fez foi ungir Salomão. Foi escolher Salomão e colocar Salomão para ocupar o lugar dele. E esse último ato de Davi meio que resume a vida de Davi. O povo peca contra o Senhor, a ira do Senhor se levanta, e Deus levanta um homem para interceder pelo povo e devolver a paz sobre Israel. E o ato de Davi, a forma como Davi faz isso, manifesta a vida de Davi, o entendimento dele a respeito de sacrifício. Então Deus queria julgar o povo e Deus precisava de um motivo para corrigir o povo. E aí Deus vai e provoca Davi a fazer uma coisa errada. Deus é quem queria, e no versículo 1 a Bíblia fala, Deus queria tocar no povo. Deus queria um motivo para tocar em todo mundo ao mesmo tempo. Então Deus faz com que o rei peque, o rei erre. Deus moveu o rei a fazer uma coisa errada, porque Deus queria tocar no povo que estava embaixo dele. Então às vezes é Deus, querido, que move a gente a algumas coisas e que a gente fica tentando julgar situações do natural. E Deus, no entanto, estava fazendo isso, e Davi se dói e fica arrependido do que eu fiz contra o meu Deus. E Deus no dó estava dizendo: você não fez nada, foi eu que te fiz fazer isso, porque eu queria tocar em você, queria tocar naqueles que estavam debaixo de você. E aí Gade, o sacerdote, o profeta, vem e fala para Davi: vamos ali naquele lugar, na eira de Araúna, um jebuseu que tinha um pedaço de terra, uma propriedade muito grande, aliás, e ele vai naquele lugar onde eles batiam o trigo, e ele fala: oferece aqui um sacrifício para Deus. E Davi chega ali e fala, o dono da terra recebe ele e fala: o que você está precisando? Ele fala: eu vim aqui oferecer um sacrifício para Deus. Ele fala: toma a terra, toma os bois, pega tudo que está aqui, oferece, e que Deus se agrade do seu sacrifício. Esse homem não era um judeu, não era um hebreu, esse homem não era do povo de Deus, mas ele vivia no meio do povo de Deus. E Davi fala: eu não posso oferecer para Deus um holocausto que não me custe. Bota preço nisso daí, que eu preciso pagar por isso. Precisa ter um preço o holocausto. E eu queria começar essa história para que a gente entendesse onde isso começou, aonde essa relação de Davi com esse homem se iniciou.
Volta a sua Bíblia. 2 Samuel mesmo. No capítulo... Deixa eu achar aqui. Capítulo 5. Verso 1 primeiro. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: estamos aqui, teus ossos, tua carne somos. E também antes, sendo Saul rei sobre nós, era você que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. Tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Para aqui por enquanto. Davi já reinava sobre Judá. E aqui o restante do povo de Israel, manda os anciãos para lá para dizer: ó, você vai ser nosso rei também. Aqui a promessa de Deus se cumpre sobre a vida de Davi: você vai governar o meu povo. Quando isso acontece com Saul, quando Saul é reconhecido como rei, o povo aclama Saul como rei. Samuel fala: está aqui o homem que Deus deu para vocês. A Bíblia fala que Saul, agora rei, governador de todo o povo, ele volta para a casa do pai dele. Ele pega as coisas, pega a coroa dele, pega os servos que agora vão servi-lo, vão trabalhar para ele, e ele volta para a casa do pai dele, para estabelecer governo. Isso era a hora que Davi ia começar a governar. Davi que estava no mesmo ponto de Saul. Ó, você é rei sobre nós. Nós reconhecemos você como governo. Verso 6. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora cegos, coxos, querendo dizer: não entrará Davi. Verso 9. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, de Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Davi passou alguns anos lutando pela própria vida com 400 homens que se ajuntaram com ele. Homens que não entendiam Davi. Porque aqueles homens, primeiro que muitos deles eram ímpios. Muitos deles nem conheciam a Deus. Eles eram fiéis a Davi. Muitos dos homens que andavam com Davi não eram fiéis a Deus. Eram fiéis a Davi. Você entende que às vezes tem gente que é fiel a mim, pastor Jean, e não é fiel a Deus? Tem gente que é leal a mim e não é leal a Deus. Tem gente que se eu chamar para ficar junto, para trabalhar, para vir para a igreja, ele vem. De madrugada, de noite. Mas ele é leal a mim, ele não é leal a Deus. Ele é fiel ao líder, que aponta para algo, que ele acredita, que ele crê, que sacia o que ele deseja, mas ele não tem essa fidelidade, essa lealdade com o próprio Deus. Assim eram alguns desses homens que andavam com Davi. Eles davam a vida por Davi, mas não dariam a vida por Deus. Pedro com Jesus. Pedro daria a vida por Jesus, não daria por Cristo. Porque Jesus vai lutar, vai batalhar, vai implementar o reino. O Cristo vai se entregar. Na verdade, querido, eu estou entregando a vida por um projeto e não por uma pessoa. Qual é o projeto? O projeto é estabelecer o reino ou o projeto é ir para a cruz? O projeto é o meu ministério acontecer ou o projeto é eu morrer? Qual é o projeto? Esses homens que andavam com Davi eram homens que não tinham mais família, muitos deles não tinham esperança, iam ser presos se aparecessem em Jerusalém, endividados, cheios de problemas, e eles olhavam para Davi e viam em Davi uma possibilidade de arrumar a vida. Davi não via isso em Deus. Davi via em Deus o honrar a Deus. Davi, quando olhava para Deus, ele via a honra que era poder servir a Deus, estabelecer o governo de Deus sobre a terra. Isso era Davi.
Davi não foi para cima de Golias porque aquilo ia dar alguma glória para ele. Ele foi para cima de Golias porque Golias estava falando mal de Deus. Muitos daqueles homens que se juntaram com Davi, eles estavam ali porque era a chance de construir algo. E Deus nisso, Deus fala, meu filho precisa de ajuda. O que vocês querem em troca é uma vida tranquila? É um lugar no reino? Tá bom, a troca está aceita. E você vê isso mesmo em homens altos, muito leais a Davi, como Joabe. Quando Davi recebe a possibilidade de entrar no reino, agora era a hora de Davi descansar. Davi passou 5 anos com esses homens que não entendiam o coração de Davi. Davi está sendo perseguido. Por 2 vezes Saul cai na frente dele, dormindo, de costas. E os homens falam, mata ele. Mata ele, está tudo resolvido. A gente está com você justamente por isso. Vamos ter paz agora. E Davi fala, vocês são malucos, vocês não entenderam nada. Ele pode me matar se ele quiser, eu não posso tocá-lo. Porque eu estou aqui por Deus, eu não estou aqui por um projeto, por um propósito. Eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. E esses homens, por temer a Davi, não tocavam em Saul. Eles não temiam a Saul. Eles não temiam a Deus. Eles não temiam o fato de Saul ser o homem escolhido por Deus, ser ungido do Senhor. Eles não tinham problema nenhum em tocar nisso. Eles não tocavam em Saul porque Davi não deixava. Então esse é o coração desses homens. Esses homens, no final da carreira de Davi no deserto, a cidade deles é saqueada, é roubada, levam as esposas, eles querem matar Davi, eles querem apedrejar Davi. E não fazem tal, por Deus e pelo caráter de Davi, pela figura de Davi, eles não têm coragem de se levantar contra. Mas você imagina a ânsia desses homens por descanso, por até que enfim vamos ser recompensados. E a hora que Davi recebe o trono, virou rei agora, não tem mais inimigos, toda a terra agora está debaixo de Davi, é hora deles descansarem. Vão para casa agora, Davi? Davi fala, não. Agora a gente vai atacar Jebus. O que era Jebus? Era o antigo nome de Jerusalém. Ainda não era Jerusalém. Era uma cidade em que jebuseus moravam. Quem eram jebuseus? Quando Josué colocou o povo na terra, a principal ordem de Deus é não deixe o povo morando ali. Eu vou entregar para vocês uma terra, a terra de habitação de vocês. E todos os povos que estão ali têm que ser exterminados. Porque se vocês permitirem que a raiz desses povos continue habitando no meio de vocês, lá na frente isso vai ser laço. Lá na frente isso vai ser motivo de queda. Arranca tudo que tem na terra. Só que o povo de Israel não arrancou. Ele colocou esse povo para trabalhar para ele. Alguns deles. Então vocês não precisam ir embora. Vocês vão trabalhar para nós. Eles já começaram com um princípio errado que você vê ao longo da Bíblia toda. As pessoas pegando aquilo que Deus não quer, sustentando aquilo que Deus não quer e falando que é para Deus e dando oferta daquilo para Deus. Deus falando, eu queria que isso não tivesse aí. Eu não queria que esse povo trabalhasse para vocês. Eu queria que esse povo não existisse no meio de vocês. Eu não queria que o seu trabalho, que as coisas erradas que você faz e que te geram dinheiro, gerasse dízimo para mim. Eu queria que essas coisas não estivessem aí. Mas esse povo não tira. E os jebuseus crescem. E dominam essa cidade. Qual é o problema? O problema é que Jebus, eles dominavam o que a Bíblia chama de cidade de Davi. Que era na cidade de Jerusalém, ali era uma cidade murada. Tinha como se fosse um distrito vinculado, encostado em Jerusalém. E eles viviam encostados ali. E viviam em paz. Não tinha briga com ninguém. Saul governou aquele lugar e você não vai ver guerra de Saul com esse povo e nem esse povo atacando o povo de Israel. Tudo em paz. Era a hora de Davi falar, vamos descansar, esse povo está ali, não dá problema para ninguém. Davi falou, eu não posso. Eu não posso começar o meu reino sabendo que tem um pedaço aqui que ainda não foi tomado para Deus. Ainda está debaixo do controle de um povo estranho. E o outro problema, as 2 fontes de água que alimentam Jerusalém, elas nasciam dentro da cidade de Davi. Dentro desse lugar, que depois ficou chamado como cidade de Davi. O lugar onde eles habitavam. Ou seja, a água que o povo de Israel, a água que o rei ia beber, brotava em um lugar que ainda era governado e dominado por um povo que não era um povo de Deus. Não brigava com eles,
mas era um povo idólatra, era um povo que não se dobrava diante do Senhor. Então, Davi, quando olha sem saber o que ele está falando, se eu ficar aqui bebendo da água que brota desse povo, aos poucos, se você quer matar toda a nação, o que você faz? Envenena as fontes de água. Eu estou entregando as fontes na mão de um povo que não está entregue, de uma parte do governo que não está entregue. E o fato dela não propor guerra comigo faz com que eu deixe ali. Canaã, querido, é o lugar do estabelecimento do governo de Deus. Canaã sou eu e você. É o lugar onde o Senhor fala, vocês vão chegar, eu vou entrar, eu vou entregar a posse disso para vocês, eu vou comprar isso de volta, mas vocês precisam limpar. O problema é que a gente não propõe batalhas. O problema é que nós, como Saul, recebemos Jesus, e ao invés da gente ir para cima daquilo que tem que ser batalhado na nossa vida, nós só lutamos contra os inimigos que nos propõem guerra. Então nós só arrumamos briga com aquilo que nos incomoda, que vem para cima de nós. Quando Deus fala de Davi, querido, um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos ir fundo de entender quem era esse homem, de estraçalhar a vida dele em cada detalhe, o que ele era, como ele fazia, porque é que Deus chama esse homem de homem segundo o meu coração. Isso é uma coisa que tomou, eu lembro que no meu aniversário de 2018, Deus é engraçado às vezes, Deus é muito gente às vezes no jeito dele. Deus falou algo para mim com relação ao coração de Davi, falou assim, aqui na igreja, no culto, ele falou assim, é isso que você queria, não era? Não era isso que você queria que eu te falasse? Falou desse jeito para mim, e me falou algo a respeito disso. A gente precisa entender isso, o que é Davi, porque senão ele vai ser uma figura mística. E quando Deus olha e fala, achei Davi, ele fala, achei alguém que entendeu meu coração. Achei alguém que entendeu que não se trata dos filisteus estarem atacando ou não. Se trata de você se ofender por mim. Quando eu falo, o zelo da tua casa me consumirá. Se trata de você se doer por aquilo que machuca Deus. O problema é que nós normalmente travamos batalhas, não porque aquilo ofende a Deus, mas porque aquilo nos ofende. Ou nós travamos batalhas em nome de Deus porque o inimigo levantou a guerra. Enquanto que Davi, todas as batalhas de Davi, batalhas importantes de Davi, elas não tiveram a ver com o inimigo vindo atrás dele. Elas tinham a ver com ele, olhando e falando, isso não pode ficar aqui. Parece um detalhe, mas esse homem passou anos esperando uma promessa. Na hora dele entrar, ele vai para uma outra guerra. Ir para uma guerra, para nós, é ler 2 versículos. Para ele era, eu posso morrer. Na hora de entrar no presente, na hora de entrar na promessa, eu posso morrer. E não desfrutar de nada. Ou eu posso desfrutar. Ou eu posso aproveitar agora, ou eu posso ir. E se você fosse falar com Davi a respeito disso, ele ia falar, você está louco? Eu não vim até aqui por causa do reino, eu vim até aqui pelo nome de Deus. Eu vim até aqui, eu comecei isso batalhando pelo nome dele. E isso foi a vida de Davi inteira. Batalhar para que o nome de Deus não fosse desonrado. Então na hora do desfrute, ele vira para aqueles homens deviam falar e falar, você está louco. Pelo amor de Deus, Davi, vamos descansar um pouco. O tempo todo você caçando o demônio, o tempo todo você procurando o que está ofendendo a Deus. Vamos descansar um pouco, Davi. Chega, Deus já entregou o reino para você. Deus mandou aqueles homens para entregarem o reino para Davi. E Deus fica olhando, o que Davi vai fazer? Vai sentar no trono? Davi fala, não. Deus, Senhor, me desculpa, mas ainda tem gente te ofendendo aqui. Mas e se eu morrer? Se eu morrer, morri. Porque o Senhor é rei sobre Israel, não eu. E Davi vai para cima daquilo. Naturezas que não foram arrancadas, comportamentos que não foram tirados. O problema, querido, é que nós sabemos de coisas que vão desvirtuar nossos filhos, que vão corromper nossos filhos. Jebuseus que estão habitando na terra, mas a gente não se move. Sabe quando a gente vai se mover? Quando os jebuseus levantarem guerra. Quando o meu filho manifestar rebelião.
E aí eu vou procurar o pastor ou alguém, ou o próprio Deus vem falar comigo, é por causa desse comportamento, aí eu vou lutar contra o comportamento. O que Deus está falando é: você nunca se preocupou em se parecer comigo, porque senão você estaria lutando contra esse comportamento, mesmo quando ele não te propõe guerra. Você não está lutando porque isso me ofende, você não está lutando por se parecer comigo, você está lutando porque isso está te incomodando, porque gerou um problema na tua vida. E que seja melhor lutar nessa situação do que não lutar. O problema é que nós vivemos com áreas da nossa vida que não nos incomodam, não nos geram problema, mas as fontes de água, as fontes que nos sustentam passam por ali, e nós podemos estar sendo envenenados todos os dias com uma gotinha daquilo. E lá na frente, quando a gente acordar, a gente já está tão doente que não consegue mais lidar com aquilo, e aquilo nos corrompe. Então Davi fala: de jeito nenhum, eu não posso sentar no trono sabendo que tem áreas do reino, áreas do lugar onde eu vou governar, que ainda não estão na nossa mão. Não importa se eles vivem em paz com a gente, não importa se isso não me dá trabalho, isso não pode ficar aqui. Não importa se eu já aprendi a lidar com esse comportamento da minha esposa, dos meus filhos, isso não pode permanecer. Não interessa. Porque isso é adoração. Adoração, querido, quando a Bíblia fala de Davi, achei Davi, o adorador, ela não está falando de alguém que cantava, ou tocava, ou fazia salmos. Está falando de alguém que se prostrava diante da imagem de Deus todos os dias. De alguém que todos os dias se olhava no espelho para ver o quanto eu estou parecido com Deus. Constantemente, Davi estava se olhando diante do espelho. Davi não precisava de um pastor. O pastor Davi era o espelho. O pastor Davi era se olhar e falar: estou parecendo com Deus? Estou parecendo com Deus? Não, não estou. Tem uma espinha aqui, mas está debaixo do cabelo aqui, ninguém está vendo, não me interessa, eu estou vendo. E o meu propósito de vida é me parecer com Deus. O meu propósito de vida é ser como Ele, é manifestá-lo, é agradar o coração dEle. Eu sei e Ele sabe que isso está aqui. Não interessa quem mais vai saber. Não interessa se não está incomodando ninguém. Não se parece com Ele, eu não quero. Esse é o homem que Deus fala: esse homem tem um coração segundo o meu coração. Esse homem é adorador, ele entendeu o que é adoração. É prostrar a imagem dele todos os dias diante da minha. É todos os dias passar o caráter dele pelo fogo para ver se parece com o meu. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Davi estava lá preocupado com o que vão falar, que isso vai me dar trono, não vai me dar trono, que vai me dar promessa. Davi não estava interessado em nada disso. O prazer de Davi, a alegria de Davi, era poder chegar diante de Deus todos os dias, de consciência limpa e falando: tudo que eu sei que te desagrada eu tirei. Tem mais alguma coisa, Deus? Tem mais algo que tem que ser arrancado? Os salmos, querido, de Davi são só resultado disso. Davi nunca escreveu aqueles salmos para serem cantados por ninguém, em sua maioria. Mas o propósito não era esse. Davi não escrevia aquilo pensando que aquilo ia virar um livro que a gente já está lendo hoje. Davi escrevia aquilo porque ele queria colocar para fora o que ele estava sentindo a respeito de Deus. É só para isso que ele escrevia. E Deus fala: isso é digno de ser copiado pelos outros. Isso é digno de ficar na eternidade. O coração de um homem registrado aqui. Não é a intenção dele de criar nada. Ele só está pondo para fora. Davi não precisava de instrumento para adorar a Deus. Davi não precisava de armas para batalhar por Deus. Davi queria oferecer coisas a Deus o tempo todo. Davi entendia que ele não era nada. Ele já não era em nada dentro da casa dele. Nem na própria casa ele tinha lugar de valor. Por isso ele não tinha problema de entregar a sua vida para Deus e falar: é tua, faz o que o Senhor quiser. Então quando ele entra, ele fala: eu não posso sentar no trono enquanto tiver isso aqui na minha vida. Enquanto tiver isso aqui cercando a minha vida. Independente de não brigar, de não ter guerra. Ele arruma guerra. Ele bate na porta e fala: vamos para cima. E eles falam: quero ver entrar. E eles falam: mas você vai conseguir ganhar nem dos cegos e dos aleijados aqui. E eles entram, dominam, e Davi fala: esse lugar vai ser o lugar do meu governo. E é chamado Cidade de Davi. O lugar aonde existiam fortalezas que ainda não tinham sido derrubadas, é o lugar onde Davi fala: é daqui que eu vou governar. É das fontes. É do lugar da onde flui tudo que vai alimentar o povo.
Eu vou estabelecer o meu trono nesse lugar aqui. Minha casa vai ser construída nesse lugar. E a Bíblia fala, e ele foi construindo de Milo para dentro. Milo era algo que ficava ao redor daquilo. Então ele começa a construir de fora para dentro. Ele começa e edificar de fora para dentro, querido, não significa que você primeiro cuida de aparência e depois cuida de coração. O que ele está falando é, primeiro eu preciso levantar proteção. Não adianta nada eu ficar lidando com o coração diante de Deus, eu gastar horas de oração com Ele, lendo Bíblia, se eu não levanto muros que vão proteger isso daqui. A primeira coisa que ele faz, ele levanta muros, ele começa a proteger a edificação, enquanto o lado de dentro vai sendo construído. Isso é tão doido, querido, porque assim, só alguém que consegue dar a Deus esse lugar, consegue fazer isso. Quando o Senhor, eu vou chegar num lugar um dia em que eu consiga dar meu emprego para o Senhor, eu consigo entregar essas áreas para o Senhor. Você fala, não, é o contrário. O que Davi fez foi o contrário. Dentro ainda não tinha sido formado, mas ele sabia que era errado. Ele manda embora. Ele tira as coisas que ele sabe que são contrárias a Deus como proteção. E depois ele edifica o lado de dentro. Eu sei que isso aqui Deus quer. Eu ainda não estou com vontade de fazer isso, mas é o que é necessário. Então vai. Aqui dentro eu lido, aqui dentro eu arrumo. O problema é que nós queremos nos mover quando nós nos tornamos algo. Eu quero me mover quando eu sentir aquilo. Quando eu me tornar essa pessoa, eu vou fazer isso. Eu nunca vou me tornar essa pessoa. Porque ao mesmo tempo que eu estou lutando para construir, eu deixei portas abertas para que o Satanás, a tentação e tudo que me rodeia, lute para destruir. Todas as vezes que você fala, eu vou me mover de acordo com o que eu estou entendendo e o Senhor vai me fazendo crescer, você não vai. Porque o holocausto, querido, a entrega, ela vem antes. A entrega vem antes daquilo que o Senhor tem para me devolver. A nova natureza que Ele tem para me dar só vem porque uma entrega foi feita antes. E nós não fazemos. Nós queremos nos mover pela nossa natureza. Então a gente ora para que Deus dê nova natureza. E Ele fala, não é assim que funciona. Você destrói a velha natureza através de atitudes. Primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro Cristo entrega um corpo crucificado, um corpo natural crucificado. Depois Ele recebe um corpo espiritual, Paulo fala. Primeiro nós entregamos no natural, depois nós recebemos no espiritual. Por isso dói entregar. Porque se já fosse minha natureza não ia doer. Por que dói? Porque ainda não é minha natureza. Tem que doer mesmo. Mas nós não queremos guerra. A gente não quer batalhas. Nossa, pastor, pelo amor de Deus, vamos pregar outras coisas, vamos falar de coisa boa. Vamos desfrutar um pouco do que Deus tem. Deixa esses caras parados aí. Deixa a Jezabel quieta lá em casa. Ela não está dando trabalho. Minha mulher está tão quieta. Meus filhos, eu, tá tão em paz. Esse é o problema, a gente não quer propor as guerras. Nós queremos viver na defensiva. Querido, o inferno, nós vamos para cima dele. Deus nos levantou para ir contra a porta do inferno e não para ter portas fortes contra o inferno. Você fica vivendo na defensiva. Você fica com atalaias no muro esperando se o diabo está vindo. Ele não está vindo, está tudo em paz. Deus falando, ele não está vindo porque ele já está aí dentro. Ele não está vindo porque ele já está em comportamentos contaminando a água da tua casa, da tua vida espiritual. Aí eu não oro porque eu não tenho vontade. Você nunca vai ter vontade. Eu não leio porque eu não estou tendo vontade. Você nunca vai ter. Eu não estou fazendo porque é vontade. Você nunca vai ter. Porque para o corpo você dá ordem, querida. Para o corpo você não conversa. Você ordena. Se não fosse assim, Jesus não teria ganho autoridade. O que Ele nos deu foi autoridade, ou seja, o direito de mandar. Não foi uma influência espiritual para que as coisas se movam. Não foi isso que Ele ganhou e não foi isso que Ele nos deu. É autoridade. Ordene, ordene, ordene. Mesmo Deus, o dono de tudo, para criar o mundo, o que Ele faz? Ele dá ordens. Faça. Ele usa de autoridade. Nós não usamos. Nós fazemos como Saul. Nós voltamos para governar com base na casa do nosso pai, só que agora com a autoridade de Deus. Então eu volto para ter os mesmos comportamentos da casa do meu pai, só que agora crente.
Essa era a base do governo de Saul, a casa do pai dele. Davi não volta para Belém. Ele não estabelece o governo dele no lugar onde ele nasceu. Ele estabelece no lugar onde o Senhor tinha que trazer Jesus, lá na frente. Porque ele não estava construindo para ele. Ele estava construindo para uma geração na frente. Ele não estava estabelecendo aquele trono para ele ser rei. Ele estava construindo um trono para Jesus poder vir sentar lá na frente. Enquanto a gente não tiver mente sacrificial de descendência, enquanto a gente não entender que o nosso sacrifício tem a ver com os nossos filhos, nós não vamos conseguir nos mover de acordo com a vontade de Deus. Porque nós vamos sempre fazer as coisas pensando no fruto que eu vou comer. Sempre pensando no que aquilo vai gerar para mim. Eu não vou conseguir dar nada para Deus. Eu não vou conseguir entregar para Deus aquilo que limpa a terra para os meus filhos crescerem. E você pode saber lidar com o Jebuseu. Você pode saber lidar com isso que está vivendo no teu meio. Teus filhos não sabem. E eles estão crescendo no meio de um ambiente espiritual sujo e corrompido. E você não briga, porque isso pode te gerar prejuízos. Mas se eu te disser que isso pode gerar prejuízo muito maior na vida dos teus filhos, que eles estão crescendo às vezes já demonstrando problemas e situações que não são naturais e que não saem da vida dele, porque o atraso está na tua vida e na vida da tua esposa, mas você está disposto a arriscar tudo e brigar por causa disso? Você diz, não porque está em paz. E Deus, sim, então desfruta dos seus restantes anos de paz. Nos teus filhos a visitação vai ser muito pior. Por que vai ser muito pior? Porque você tem conhecimento do que está fazendo. Porque você, quando se aproximou de mim, disse, Senhor, eu não sabia, perdoa, meus pais não sabiam, perdoa a ignorância, Senhor. E o Senhor falou, você tem razão, eu vou te encher de conhecimento. E agora você tem o conhecimento. Quando o diabo bater na porta pedindo os filhos, lá na frente, ignorância não vai poder ser alegada. E o diabo vai dizer, alguém que recebeu autoridade, conhecimento e tudo aquilo que o Senhor deu, e o diabo vai falar, porque eu vi que o Senhor deu, decidiu navegar contra isso. E aí vão estar os teus filhos visitando a igreja, sentando aqui, vindo querendo falar comigo no fim do culto. Nós somos chamados, querido, um exército para propor guerra. O lugar onde nós vamos descansar não é aqui, é no céu. O lugar do nosso descanso não é aqui. Enquanto a gente fica procurando descanso e realização de sonhos nesse lugar, a gente não limpa o que tem que ser limpo. Pode até entrar em lugares de governo, como Davi entrou, como Saul entrou. Pode até desfrutar de promessas, como Saul desfrutou. Mas o fim dele e dos filhos é morte. Dura uma geração o governo dele. Uma geração. A promessa de Deus nunca foi para um homem, sempre foi para uma descendência. O compromisso de Deus é com descendências, não é com um homem. Eu sou um elo nessa corrente. O compromisso de Deus é com os teus filhos, é com os teus netos. O compromisso de Deus é que essa terra possa ser cheia do conhecimento da glória, porque a tua família vai crescer. Porque Deus investe em você, você investe em 4 filhos, e esses filhos investem em 20 netos, e quando vê a terra está cheia do conhecimento da glória. O problema é que tem coisas que nós sabemos lidar, nossos filhos não vão saber. Joabe era o homem mais leal que Davi tinha. Quando Davi vai morrer, ele fala assim pro filho dele, mata Joabe. Cuidado, você não sabe lidar com ele. Eu botei ele aqui debaixo. Ele foi leal a mim, eu fui leal a ele. Mas você não deve nada a ele, não confie nele. O que ele está dizendo, seus filhos não sabem lidar com coisas que você aprendeu a lidar ao longo da vida. Mas o fato de a gente ter aprendido a lidar não significa que nós devamos conservar isso dentro da nossa casa. E Davi fala, eu vou limpar tudo isso, isso não vai ficar aqui. E Davi vai, destrói aquilo, mata aquele povo, limpa a terra e fala, agora eu vou estabelecer governo. Agora vamos voltar lá na frente para 2 Samuel 24. Essa semana mandaram um vídeo para mim de um pastor falando que beber café era pecado, porque era vício. Eu falei, nossa, ele veio pregando, tomando café.
Verso 17. 24, 17. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eis que sou eu que pequei, eu que iniquamente procedi, porém essas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Ainda tinham jebuseus vivendo na terra de Israel. Querido, nem tudo que nos rodeia nós vamos conseguir arrancar. Nós não temos como sair. Paulo, quando fala sobre pecado, ele fala assim, da igreja de Corinto, ele fala, tem de tudo quanto é bagunça de pecado tem no meio de vocês. E aí ele fala sobre imoralidade sexual, é um dos pecados que ele dá o exemplo, ele fala assim, olha, tem gente no meio de vocês fazendo isso, isso, isso. Não tenha comunhão com esse povo. Arranca do meio de vocês. Fala, eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. Ele ainda frisa isso, porque ele está dizendo assim, tem gente no meio de vocês que está agindo errado, imoralmente, está agindo com imoralidade, tem gente envolvida em bebedeira, em glutonaria, em um monte de pecado. Ele vai citando uma série de pecados, uma lista. Ele fala assim, não conviva, não senta com esse povo, não comungue com esse povo. Nem, ele fala, com esses nem comais. O que é nem comais? Não tenha comunhão na mesa. Só que ele diz, eu não estou falando do mundo, porque se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Então ele fala, entendo que vocês estão num mundo onde pessoas vão fazer isso, mas não tolere isso na comunhão e na igreja com vocês. Tira da igreja, ele está falando, manda embora da igreja quem estiver praticando isso. É Paulo que está dizendo. O Paulo, não é o Jean. Tira da igreja. Mas sobre o mundo ele fala, mas não tem como tirar isso de tudo. Isso foi Davi. Por que Davi permitiu que esse Jebuseu, esse homem estava morando aqui, ó? Se no começo ele foi lá, porque o problema de Davi era no lugar onde eu governo, na minha casa, no lugar onde a minha descendência come, onde existe influência, aqui não pode ter, mas vai ter em volta. Vai ter gente visitando a igreja, vindo nos cultos, participando de culto, e que tem problemas, e que não quer, e que vai continuar com as suas naturezas. Deus está falando, não tem problema. Esse cara só não vai estar na tua casa, esse cara não vai participar da tua mesa, esse cara não vai participar da influência das coisas, ele não vai ter em lugares que podem influenciar, o teu governo, que possam contaminar, mas ele vai estar ao redor. Entenda o conceito de igreja. Isso aqui não é igreja, isso daqui é uma celebração pública. Igreja é reunião que nós fazemos. Igreja é aquela reunião, não física necessariamente, onde pessoas estão ligadas, onde meus filhos estão tocando os filhos dos outros e sendo tocados. Igreja é onde a minha casa socorre a casa dos outros, a minha casa é socorrida pelos outros. Igreja é onde existem pessoas que ocupam lugares diferentes, responsabilidades diferentes, funções diferentes, umas sobre os outros. Isso é igreja. Mas tem gente que só vai frequentar o culto, participar da cerimônia pública. E você não vai sair brigando com todo mundo que está sentado. Você vai pregar a mesma palavra que João Batista pregava, para todo mundo. Mas tem coisas que é como Jesus, ele pregava as parábolas e fala, por que eles não entendem? Ele fala, porque não é para entender. A hora que a gente sentar aqui eu explico para vocês. Então o que Paulo estava falando em relação à igreja. E por que Paulo está falando aquilo com relação à igreja? Ele está falando porque você está levando os teus filhos, a tua família para sentar nessa mesa. Eles vão comer daquilo se você não arrancar isso dali do meio. Teus filhos podem estar crescendo na tua casa, te ouvindo, mas sendo influenciados por comportamentos errados dos outros. Não permita que participe da comunhão. O Araúna não participava disso. Ele tinha uma terra lá. Vivia em paz, era tributário do reino, pagava seus impostos. E como existiam de outros. E Davi deixou. E de repente Deus fala para ele, é ali que eu quero o sacrifício. Gade vem, o profeta, e fala, Deus quer o sacrifício que vai aplacar a ira dele naquele lugar, na terra do Jebuseu. No lugar onde ele bate o trigo, no lugar onde ele produz o alimento dele.
É ali. E Davi chega. Então imagina para esse homem. E foi na geração dele que aconteceu a posse de Davi. Esse homem, quando Davi vira rei, esse homem já vivia ali. Esse homem era do mesmo povo que morava lá naquele lugar que Davi destruiu. Você imagina quando Davi virou rei. Esse homem ficou sabendo. Davi está lá, está começando uma guerra lá contra os jebuseus que estão na cidade de Davi. Em Jebus. Esse homem devia ter tremido. Meu Deus, ele vai matar todo mundo. O próximo sou eu, ele vai vir para cá. Imagina se a gente fica sabendo assim. Começou a polícia a passar e fechar as igrejas lá em cima. Fechou 3 lá em cima já. O que você faz aqui? Vai chegar aqui. Vamos começar a orar que vai pegar nós. Esse devia ser o medo desse homem na época. Começou a destruir os jebuseus que habitam em Israel. O medo desse homem, o temor desse homem. Só que Davi para por lá. Não vem. Ufa, lindo. 32 anos depois, ou 33, ou algo perto disso, Davi vem em direção, com a sua comitiva, em direção à casa desse homem. Esse homem falou, é agora. No mínimo, muito curioso e muito temeroso esse homem ficou. O que o rei está vindo fazer aqui? O rei não vai na casa de qualquer um, e essa desgraça acontecendo em cima de Israel, o povo morrendo tudo, a praga caiu em cima de Israel, e esse homem bate na minha porta. E Davi chega e fala assim, eu vim oferecer um sacrifício aqui, nesse pedaço da outra terra. Se é você no lugar dele, o que você faz? Pô, fica à vontade. Ah, nem vou te cobrar, pega o que você quer. Não é que esse homem era generoso, que você pode ler ali. Uma vez eu fiz uma conta, há uns anos atrás. Eu fiquei pesquisando quanto valeria aquilo. Pesquisei quanto era o ciclo, quanto de ouro, fui ver o preço do ouro, quanto custa um boi. Dava 800 mil mais ou menos, 800 mil reais. Nos dias, há uns anos atrás, quando eu fiz essa conta. 720 mil, para ser mais exato. Eu falei assim, meu Deus, o cara fez uma oferta de 720 mil reais. E não era crente. Mas não é por temor a Deus. É isso aí, oxe, o rei está aqui. O cara era fazendeiro, ele tinha uma terra muito grande. Ele estava dando alguns bois e um pedacinho de terra ali. Ô rei, pega tudo. É só isso que você quer? É só isso que você precisa? Pode levar. Essa é a hora, querido, que qualquer um falaria assim, glória a Deus. Olha como Deus é fiel. Deus preparou o sacrifício. Deus deu a oferta. Querido, Deus não prepara. Para de pegar o exemplo de Abraão, que Deus vai preparar o sacrifício que você tem que mandar. Deus só prepara a oferta para Abraão depois que Abraão dá a dele. Aquele cabrito só aparece ali, porque Abraão ofereceu o filho antes. Então Davi foi para ali consciente que a oferta precisava ser entregue. A diferença, quando a Bíblia fala, eu não vou entregar ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Eu sei que a vida inteira você ouviu isso porque o pastor queria arrancar dinheiro seu. Porque você tem que dar um negócio que custe. Não é nada disso. O que Davi estava falando, Davi ia falar para o cara, em outras palavras, se sou eu escrevendo, Davi falou assim, eu não entregaria ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Eu falaria assim, você está louco? Você não entendeu nada. Holocausto não é colocar alguma coisa para queimar. Sacrifício não é colocar alguma nota aqui dentro. Deixa eu te explicar. Ofertas e sacrifícios. Adão oferecia sacrifício a Deus? Sim ou não? Por que não? Se há um princípio. É lógico que ele oferecia. Ele se oferecia todos os dias. Estou aqui, quando Deus olhava, Deus via a imagem nele. Ele se entregava todos os dias como imagem de Deus sobre a terra. Quando ele ia cultivar a terra, ele estava se entregando como cumpridor do propósito de Deus sobre a terra. Quando Deus disse para ele, cuide da terra, e ele cuidava da terra, ele estava devolvendo a Deus a manifestação do propósito de Deus. Pronto, ele entregava sacrifícios a Deus todo dia. Porque sacrifício, querido, é o caminho. Por isso que a adoração é isso. Adoração, como eu falei no começo, não é me prostrar diante de uma outra imagem, dizer a minha imagem não presta, o espelho é ele. O que são sacrifícios? Eu tocar em áreas da minha vida e entregar para ele
subjugando essas áreas. Isso aqui não é meu, isso é seu. Isso vai se parecer com você. Minha vida financeira, ela depende do Senhor, ela está ligada no Senhor. Está vinculada no Senhor. O Senhor é o meu provedor, não é o meu dinheiro que é meu provedor. O Senhor é a minha imagem, não é o meu pai, não sou eu, não é o empresário, não é ninguém. O Senhor é a imagem. Isso é adoração. Então Davi vira e fala, mas como é que eu posso? Me explica, ora una, como é que dá uma oferta sem que ela custe alguma coisa? Porque se a oferta é arrancar algo de mim e dar para ele, como é que eu posso dar algo que não foi arrancado de mim? É isso que Davi está dizendo. O não vou dar o que não me custe nada, não é tem que ter choro, tem que ter dor, tem que ter sacrifício, porque para Davi não tinha dor, nem choro, nem sacrifício em dar coisas para Deus. Para Davi empregar a própria vida para Deus, não doía nada. Isso não quer dizer que ele não tinha os seus medos, mas para Davi isso não era uma grande coisa. Para Davi isso era prazeroso. É o que eu falei semana passada sobre Davi e Salomão. Deus vira para Davi e fala, não, você não vai construir minha casa não, vai ser teu filho. Ele fala, nossa, mas é um desejo tão grande no meu coração. Não, você não vai ser teu filho, você nem vai ver essa casa pronta. E a hora que às vezes você ia deprimir, fala, nossa, eu não vou entrar então. Sabe o que Davi faz? Aí meu filho, mas para Davi não importava quem vai construir, o que importava é Deus vai ter a casa. Então Davi fala, já que eu não vou fazer, eu vou começar a guardar dinheiro para ele fazer. Davi podia falar, então eu vou aproveitar a minha vida, vou desfrutar então do reino, e a casa vai ser do meu filho, vou usar o dinheiro para viajar, para passear, vou arrumar outro emprego, vou dar um jeito na minha vida aqui, porque não sou eu mesmo, é meu filho. Para Davi não tinha a ver com quem ia fazer, tinha a ver com Deus vai ter a casa, então eu vou guardar dinheiro, porque Deus já falou que é meu filho que vai fazer, eu tenho que deixar o dinheiro para ele, eu vou participar de alguma forma disso, eu vou estar lá, eu não vou ver, mas eu vou estar nessa casa, porque eu quero entregar isso para Deus. Isso era o coração de Davi. Então ele fala, mas como é? Me explica esse negócio de dar oferta sem que me custe. E ele paga 720 mil por um pedaço de terra, que não era muito grande, era uma eira. Eira era um pedaço de terra batida, onde eles batiam trigo. Por maior que fosse, não era maior que esse prédio aqui, não era maior que esse pedaço aqui. Meia dúzia de boi, uns pedaços de madeira, Davi paga esse dinheiro todo. Davi não comprou, não custaria isso. Davi não deu o que custava. Davi deu o que para ele seria algo volumoso. Davi não ofertou o que era necessário. Davi ofertou o que para ele custaria. Isso aqui pesa, isso aqui vale, e é o que eu vou entregar. Querido, quem define o preço de oferta não é quem está pedindo, não é a necessidade é a esmola. Quem define o que vai ser ofertado é quem está ofertando com base no que tem. Porque se a oferta é baseada, a Bíblia diz que a oferta é recebida com base em quem está entregando, não no que está sendo entregue. Por quê? Porque para uma viúva 2 moedas é todo sustento. E para mim todo sustento é muito mais do que 2 moedas, para você também. Então se não tem a ver com oferta, imagina você com seu padrão de vida, indo congregar numa igreja, lá no fim do mundo do Nordeste, daquele lugar que o povo não tem o que comer. E aí o pastor fala assim, nós vamos construir uma igreja. E para construir a igreja aqui custa R$5.000. R$5.000 para construir uma igreja E você, no alto da sua generosidade, fala, pastor, Deus tocou no meu coração, eu vou ofertar a igreja. E você oferta a igreja. Para aquele povo, você é o cara que ofertou a igreja. Eu vou botar uma foto sua do lado de fora. Você ofertou ou não ofertou? Quanto foi pedido de oferta? 5.000. Precisa de mais alguma coisa, pastor? Não. 5.000 deu. Deus está olhando do alto, falando assim para você. Eu ia falar dinheiro de pinga, mas Deus não falaria isso. Eu acho que não. Eu falei, isso aí é troco. Mas como eu ofertei toda a necessidade, isso é troco.
Porque eu não recebo oferta baseada no valor da oferta ou no valor da necessidade. Eu recebo oferta baseada em quem está entregando. Porque oferta não é dinheiro. Oferta é eu dobrar a minha natureza tua. Então ele quer saber o quanto da tua natureza. O que representa a tua natureza. Pode ser que a tua natureza seja os R$10 do cachorro quente de Itatiba. Naquele momento você entregou o seu. Você dobrou a sua vontade, a sua natureza, o teu desejo ao Senhor. Mas pode ser que se eu vier aqui e falar assim, olha, a gente precisa construir o banheiro na África. E você entende, eu quero dobrar a minha natureza a isso. Eu não quero nem saber quanto custa. Não me interessa quanto custa. Eu quero entregar algo a Deus em cima disso. Na minha natureza, na minha conta. Que tem testemunhos que eu conto aqui, que no começo eu não falava, porque eu não queria, eu ficava uma luta interna sobre fala, algumas coisas que devem ser guardadas, mas eu entendi de Deus, querido, tem coisas que se o pai não mostrar para o filho como é feito, o filho não sabe fazer. Ele não tem onde ver se não for em casa. Já teve vezes que eu fui movido e Deus recebeu o que eu estava fazendo. Não interessa o interesse da igreja, o que eles estavam fazendo com aquilo, não é problema meu. Mas que eu entendi, e a igreja estava numa campanha, não era campanha de dinheiro. Enfim. Aparentemente não era campanha de dinheiro, mas sempre tem a campanhazinha da oferta do lado. E eu queria fazer algo para Deus. Eu quero te dar algo especial, Deus. E eu ia, olhava nas minhas contas e falava, o que vai ser impactante para mim se eu fizer? O que vai me tocar se eu fizer? E às vezes era um empréstimo no banco. Eu quero entregar isso para Deus. O pastor não pediu, o pastor nem sabe de onde veio aquilo. Igreja grande, você bota lá no meio, ninguém sabe. Mas eu entregava aquilo e fazia, eu fiz algo. E como eu vou pagar depois, eu não sei, mas eu entreguei. O que eu queria mostrar que eu não estou ligado nisso, eu queria mostrar que as minhas preocupações financeiras não vão me tomar. A construção, querido, do que foi gerado em mim, de conseguir lidar com problemas financeiros hoje, de conseguir não me abalar e me desesperar quando era no começo, ela não veio porque Deus veio me tocar. Veio porque mesmo no meio daquilo, eu dizia para a minha condição financeira, você não vai mandar em mim, e eu vou te dobrar diante do Senhor, e olha como eu vou fazer. Isso eu fazia só para mim. E nem a Bel sabia, e ninguém sabia, que eu estava dando ordem dentro de mim. Como se eu dissesse para mim, vocês vão ver como Deus é que governa. Como eu amo Ele, como eu quero confessar que Ele está acima de todas essas coisas. E toque. Meu filho vai nascer. E eu já estava conversando com o Espírito Santo. Não com Deus. Falei, Deus, o Senhor não pode participar dessa conversa. Espírito Santo, o que eu posso entregar para Deus? Como oferta pela vida do meu filho. Eu quero dar um presente para Deus pela vida, um sacrifício pela vida do meu filho. Eu quero que essa oferta fale em nome do meu filho pro resto da vida dele. E não tem a ver com o valor. Tem a ver com algo que seja importante para... E eu estou falando com o Espírito Santo. E eu já sei, não pode ser nada que eu vá usufruir. Não pode ser parquinho na África, as crianças. Não pode ser nada que vá ficar para a gente. Tem que ser fora. Para mim. Não quer dizer que tem que ser isso, não é a lei, tá, gente? Eu falei isso para Deus. Falei para o Espírito Santo, porque eu quero dar de presente para Deus, então Deus não pode saber que é surpresa. Vocês não falem para Ele. É algo aqui. Se isso não nascer dentro da gente, nós vamos estar o tempo todo querendo pagar conta para Deus. O tempo todo tendo que alguém vir e falar para você, entregue uma oferta que isso vai agradar a Deus. Entregue isso daqui, porque isso aqui gera isso. E você, entendi. Isso é pagar conta, querido. Isso é achar que nós podemos pagar a conta espiritual. Você não pode. Mas o Senhor vai retribuir suas ofertas, mesmo na ignorância? Vai, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Vai, porque quem socorre o pobre no dia da angústia vai ser socorrido. Quem dá de beber, quando tiver sede, vai receber. Nós vamos receber, fica tranquilo. Tudo que você entregou, você vai receber. O problema é que isso não é sacrifício, porque sacrifício é dobrar a minha imagem, não é dobrar dinheiro.
Para você, adotar uma criança pode ser muito. Você fala, Senhor, eu quero cuidar de mais um filho. Pode ser que não seja nada. Seja apenas incluir R$150 na sua listinha de conta no final do mês. E estou participando da igreja. E Deus fala, legal. Você vai colher, porque a alma generosa prosperará. Mas outra coisa seria, Senhor, eu gasto 1.000 com a escola dos meus filhos. Eu vou mandar 1.000 para cuidar de filhos que não são meus. E com isso o Senhor vai fazer com que os meus, vai cuidar dos meus aqui. Porque eu estou cuidando dos que não são meus. Você entende como o entendimento é outro, totalmente diferente? Não é pagar uma conta. Davi entendia isso. Então no último ato dele, você podia pensar, nossa, agora é a hora que nem oferta ele precisa dar mais. Até as ofertas Deus manda no colo dele. Ele fala, você não entendeu nada. Eu preciso me dobrar diante de Deus. Lá atrás eu me dobrava fazendo música para ele enquanto queriam me matar. Lá atrás eu me dobrava pegando um copo de água, um jarro de água que os soldados buscaram para mim e trouxeram, e eu jogando como sacrifício para Deus, falou, eu não vou tocar nessa água, é o que eu queria tanto, eu não vou tocar. Lá atrás era um jarro de água, porque um jarro de água era tudo que ele queria. E Deus recebeu aquilo como oferta, libação. Deus recebeu um jarro de água como oferta digna de estar registrada na Bíblia. Lá na frente o jarro de água não vale mais nada, querido. E ele sabe disso. E o que ele diz? Eu continuo prostrando a minha imagem diante de Deus. Só que agora a minha imagem é 720.000. Lá atrás era um jarro de água. E antes disso era só uma música. Agora é 720.000. O problema é que nós continuamos ofertando sem entendimento. Isso não é adoração. Isso é esmola. Nós continuamos cuidando de crianças na África como esmola, entregando para quem precisa. Enquanto eu deveria estar entregando para o Senhor, nele, as minhas ofertas. Sacrifício, querido, não se entrega vivo, se não tiver morte envolvida, se não doer, se não custar. Não é oferta de sacrifício. O templo tinha o Santo dos Santos lá dentro, onde a oferta era oferecida. A oferta, só que antes disso tinha o lugar dos sacerdotes, que eles trabalhavam ali dentro. E eu nem lembro o nome daquele lugar. E o lado de fora tinha o átrio, onde os animais eram avaliados pelos sacerdotes e mortos. A oferta nem entrava se não tivesse morrido, não entrava bicho vivo lá dentro. O Senhor não recebe oferta viva, por quê? Porque a oferta significa morte, significa entregar algo da minha vida. Se não está me custando, se não está me matando, se não está machucando, não tem propósito. Porque o propósito disso é me matar, é me tocar, é me quebrar, não é dar algo para Deus. Não adianta adotar uma criança na África, não adianta mandar R$100 para fazer parquinho, não adianta nada disso. Isso resolve como esmola. E esmola tem o seu lugar diante de Deus, e Ele recebe, mas não funciona como transformação. Não funciona como transformação você vir na vigília toda sexta-feira. Não resolve nada. Você pode estar vindo há 9 anos e ter o mesmo problema de caráter. O que funciona é te custar. O que funciona é isso entrar em você e não você dar essas horas para Deus. O que funciona é você vir aqui para olhar no espelho e falar de novo esse problema, Senhor. Me transforma nisso, e como sinal disso, eu entrego as minhas sextas-feiras a Ele. Como sinal de que eu quero me rasgar, de que isso está me custando. Porque pode ser que não custe. Entrou na minha agenda, virou mais uma tarefa da igreja. Não custa, faz parte. Nós fizemos um jejum de 40 dias, não fizemos? A maioria que fez. Quem jejuou aqui depois disso? Você percebe? Você entende? Não adianta nada. Você não me fez, você não fez aquilo porque você entendeu e estava querendo me dar algo. Você não fez aquilo porque você estava prostrado diante de mim. Você fez aquilo porque o pastor falou. E você entendeu que era um preço a ser pago, precisa participar daquele negócio. E no outro dia você acordou esperando qual é a próxima que o pastor vai trazer. Você falou, você não me adora. Adoração é um estilo de vida. Não é uma música, não é uma oferta. Adoração é viver
para suprir aquilo que Deus precisa, aquilo que Deus necessita aqui na terra, que Ele precisa que nós façamos, é viver para isso. Adoração é tomar para si as guerras de Deus. Adoração é entender que aquelas crianças lá na África estão estudando e vão ser transformadas e vão ser mudadas. Isso alegra o coração de Deus, então isso é minha vida agora. É meu propósito de vida. Isso é adoração. É dobrar a tua vida à imagem dEle. Não é dar algo para Ele. Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa da nossa música. Ele não precisa de nada disso. Ele tem tudo isso. Ele nos dá a oportunidade de nos parecermos com Ele, pegando aquilo que custa, entregando na nossa mão e falando: se dobra em cima disso, se dobra em cima disso, se lança em cima disso. Isso é estilo de vida de adoração. Todos os dias, o que te agrada, o que te agrada, o que te agrada. E errar às vezes no excesso, de olhar e falar: isso aqui eu acho que desagrada a Deus, nós vamos cortar isso vai me custar, mas eu vou tirar. E se não for, não for, mas eu vou jogar em cima desse negócio. Nós queremos uma vida segura, estável, feliz. E de vez em quando eu tenho que dar algumas coisas para Deus, algumas coisas para o Senhor. Esse é o problema. A gente tem 30 propósitos na igreja. Tem 30 propósitos diferentes. Cada um lutando pelo seu. E pegando um pedacinho de tempo, de dinheiro, de recurso, para ajudar o coletivo, que é o da igreja. Que é o nosso lá. Para mim tem muito propósito. Concorrendo. Enquanto era para ser um só. Só um. O que é esse um? Estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Isso é propósito. Eu só vou conseguir fazer isso quando eu for imagem de Cristo sobre a terra. Só. Senão o que eu estou espalhando, o que um monte de instituição espalha. Ontem eu fui num lugar. É uma instituição de caridade. Amigos. São amigos. Pelo que eu entendi, não são cristãos, mas são amigos. Fazem trabalho social. Alugaram uma casa. Lembra como era o quarto da tribo, que a gente guardava roupa? Quem é mais antigo vai lembrar. Lotado de roupa. Uma sala lá da empresa que eu separei para isso. Cheia de roupa que a gente mal conseguia entrar. Eles alugaram uma casa. Um bando de amigos. Só para guardar as doações. Eu cheguei lá ontem e a Bel ficou garimpando. E que arrependimento matasse. Fui lá para buscar um balanço. Ela passou 5 horas lá dentro, procurando coisa. Aí, eu fiquei olhando para aquilo e eu fiquei meditando. Eu falei: esse homem está aqui. Sábado à tarde, um cara bem de vida, estruturado, classe média alta, muito bem. Ele ficou lá das 2 da tarde, das 3 da tarde, até às 6. Falei: meu Deus, esse cara tem família, ele tem 2 filhas. E falei: ele está aqui a tarde inteira, vendendo coisinha de R$3, R$5, para levantar dinheiro. Falei: os crentes na igreja acham que está fazendo muito. Esse cara está fazendo algo. Ele não tem entendimento de reino, ele não tem entendimento de propósito, ele não tem entendimento de nada disso. Ele entende o amor ao próximo. E ele sacrifica à tarde com a esposa e com as filhas. E tem um monte de voluntário. E ele não entrou numa briga, não, porque hoje é o dia que eu ia lá, ia na casa da minha sogra, na casa da minha mãe, na casa de não sei quem. O outro não tem família, eu já vim aqui hoje. Não, nada. Ele é o que mora mais perto, então é sempre ele. Um cara que sacrificou seu sábado para ficar lá, para vender R$200 de porcariazinha, para poder juntar dinheiro para comprar remédio, que é o que eles fazem, para instituições de caridade. Ele não conhece Jesus. Eu falei: meu Deus, ele não conhece Jesus. Se esse cara conhecesse Jesus, coitado do diabo. O problema é que a gente está na igreja. Ele tem que trabalhar 2 horas. Tem que abrir mão de uma tarde. Tem que abrir... Ah, meu Deus, mas tudo eu, sempre eu. E porque é difícil. Não entendeu nada. Está dando esmola para Deus. Há muito tempo dando esmola para Deus e achando que é adoração. Porque esse cara não precisava. Esse cara, eu não sei no que ele crê, eu não sei no que ele pensa, mas ele não tem plena consciência do que é a retribuição de Deus. Eu não sei se ele acredita que vai ser retribuído de alguma forma, ou se aquilo só alimenta a autoestima dele, ou a necessidade de cuidar de pessoas. Eu não sei a motivação dele. Eu sei que aquele cara se entrega, sem precisar, sem achar que vai ganhar céu por isso.
sem achar que tem um propósito que vai ser cumprido na vida dele. O propósito na vida dele é acordar de manhã e trabalhar e ganhar o dinheiro dele e voltar. E o tempo livre, ele vai cuidar de pobre. Mas a gente acha que está fazendo muito. Estou cuidando de uma criança na África. Eu gasto isso em uma pizza com os meus filhos, sem pensar. Mas eu estou dando uma criança na África, estou cuidando de uma criança na África. Querido, precisa ter vergonha na cara, era para estar cuidando de 5. Era para estar cuidando de 10. E nós achamos que estamos fazendo muito para Deus. Deus não precisa da tua esmola. E eu não posso te dizer, porque eu não vim aqui para isso, mas eu não posso te dizer o que está tomando conta de mim nesse minuto. Deus não precisa da tua esmola. Para de achar que está fazendo muito para o Senhor, porque está pagando a conta de uma criança na África. Porque está entregando uma ofertinha para alguma necessidade, Ele não precisa. Ele te tirou de um lamaçal de pecado, do inferno que você estava condenado. Tirou a gente de buraco de vício. Colocou a gente em lugares que nossos pais nunca pensaram chegar. Eu, quando era criança, todo mundo olhava para mim e falava, vai ser gay, vai ser homossexual, porque eu chorava o tempo todo. Eu já ouvi de gente na minha casa, você não vai ser nada. Você já ouviu isso? O Senhor nos coloca em lugares altos, grandes de honra, e nós achamos que estamos fazendo muito para Ele, por devolver R$100, R$200, R$1.000 de oferta aqui, um negocinho ali. E não estamos nem um pouco preocupados em parecer com Ele. Porque a gente acha que Deus é a nossa mãe, que está aqui para fazer a gente feliz, Ele nos ama. Então eu venho para a igreja, entrego o que o pastor pediu, e segunda-feira eu volto para a minha vida, para o meu sucesso. Deus não precisa, Ele não quer essa esmola, entenda isso. Ele não quer a tua esmola e a minha esmola. Ele não precisa sequer que você venha aqui, não venha mais. Você não precisa estar aqui. Se não é para entregar a tua vida para Jesus, para de tomar o tempo do Senhor e o meu tempo. Se não é para morrer, querido, para entregar algo para Ele que vale alguma coisa, Ele não precisa. Para de dizer por aí que é cristão, se você não está disposto a manifestar Jesus, porque você ainda corrompe o testemunho de Jesus. Entenda isso. Isso aqui não é uma escolinha, para a gente ficar andando com o filho imaturo, do bracinho do lado, e o tempo todo, ai pastor, como é difícil, ai mas que luta, que dificuldade. Chega de sentar com você e ficar mostrando os teus demônios, o quanto Satanás tem lugar na tua casa, em áreas que precisa desenhar. Olha aqui, ó, Satanás entra na tua casa quando você faz isso, e você vai para tua casa e continua fazendo. Chega de me fazer ter que ficar sábado até 1h da manhã, orando e lendo Bíblia, para vir dar algo para você que você não quer comer. Faz isso comigo mais não. Você está perdendo seu tempo. Nós vamos perder o nosso tempo. Porque o Senhor vai retribuir. Se você quiser, e eu não estou falando de valores, mas se você, tudo que nós entregamos para Deus, querido, Ele recebe. E Ele devolve. Isso não é adoração. E o que me dá a imagem dEle, não é participar do culto. Não é cantar, não é ofertar. O que me dá a imagem dEle é dobrar toda a minha natureza diante dEle. É virar para minha família e dizer para minha família, isso corrompe a vontade de Deus. Nós não vamos estar aqui. Se você colocar isso na televisão, minhas filhas não vêm mais aqui. Se vocês continuarem bebendo desse jeito, minha filha não vai participar dessa mesa. Olhar para a tua conta corrente está apertada e fala, você não manda em mim, só por causa disso, está aqui. Senhor, pega esse dinheiro. Isso é adoração. É ir para cima de todas as áreas da minha vida, em que ainda existem portas, e falar, elas são de Deus, elas são de Deus, elas são de Deus. Isso é adorar. Por isso que não tem como fazer isso sem custar. É impossível fazer isso sem me custar. Porque o que Ele quer é o que ainda não é dEle. Ele quer aquilo que vai arrancar um pedaço de mim. Tem que arrancar um pedaço de mim. Senão não tem valor. Amém, queridos? Vamos orar, queridos. Fica de pé para a gente orar. Eu não vou fazer apelo, querido, porque isso fica ridículo já. Eu tenho áreas para crescer na minha vida, eu tenho áreas que eu não consigo me dobrar diante de Deus. Que eu tento e eu luto. E eu não estou te acusando de não conseguir. Nós podemos passar uma vida tentando. Mas você tem que entender o que é adoração. A adoração não é dar algo para Deus. A adoração é se dobrar diante da imagem dEle em todas as áreas da tua vida.
Adoração é você ser honesto, de conseguir olhar e falar, eu não consigo, e bate naquilo. Eu não consigo, bate naquilo de novo. Ah, mas ele levanta de novo, vai batendo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Adoração é não se contentar com nada menos do que o pleno governo de Jesus. É não se contentar com o propósito que Deus tem para te dar. É não se contentar com Israel vindo até você e dizendo, nossa. É não se contentar com a tua família falando para você, nossa, como você está diferente. Como é diferente quando você vem aqui. É você sair dali e falar, Deus, eu sou uma vergonha. Porque eles estão falando que eu sou diferente, mas eu sei que aqui dentro ainda tem isso. E eu não estou interessado, Pai, no que os outros estão dizendo a meu respeito. Eu sei e o Senhor sabe que ainda tem aquilo. E o meu propósito de vida é te adorar em espírito e em verdade. É aqui dentro fluir a adoração. Não é o que os outros do lado de fora estão achando. Não é a imagem que acham que eu sou o crente. Isso é bom, isso é legal, mas para mim isso não é suficiente. O reino de Israel, o trono de Israel não é suficiente. Enquanto existirem jebuseus, enquanto existirem raízes do passado, que meus pais colocaram nesse lugar, sobre as águas, sobre aquilo que eu bebo, sobre aquilo que alimenta a minha família, enquanto eles estiverem ali, eu não vou descansar. Enquanto eu não preparar um trono para o Senhor sentar, eu não darei descanso aos meus olhos. Ainda que o meu trono esteja pronto, ainda que o meu ministério esteja pronto, enquanto não tiver um lugar para o Senhor se assentar, eu não vou descansar, eu não vou parar. E se chegar o dia que eu não tenho mais onde ofertar, porque a igreja está tão bem, eu vou bater na porta dos outros na rua, mas eu vou negar a minha natureza de ser apegada no dinheiro. Eu vou negar isso, porque não tem a ver com a necessidade, tem a ver com a minha necessidade de me prostrar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai, pelo teu sacrifício, Senhor, por todo o propósito que o Senhor tem conosco, Pai, pela forma como o Senhor entregou o teu filho, Deus. Obrigado, Pai, pela dor que o Senhor sentiu no coração em ver o seu filho ser transpassado. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, ó Deus. Obrigado por não desistir de nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor não cessa de trabalhar, Senhor, para que nós possamos descansar um dia. Obrigado como Pai, Senhor, o Senhor não para de trabalhar para que nós possamos descansar um dia. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado pelo sangue derramado, Jesus. Nos faz dignos de sentar na Tua mesa, Senhor. Nos faz dignos de tocar nesse pão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos nos tornar dignos no Teu sangue, Pai. Que o Teu sangue nos coloque nesse lugar de mesa, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda a sermos o que o Senhor deseja que a gente seja, Pai. Nos ajuda a nos transformarmos nisso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te
conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Na minha vida só tem um Senhor, e outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Querido, há uns anos atrás a gente teve entendimento de Deus sobre ceia que foi libertador. Que eu cresci e durante muito tempo eu ouvi que quando a Bíblia fala sobre quem come e bebe indignamente, come para condenação, bebe para condenação, e a gente não entendia que isso tinha a ver com pecado. Quem está em pecado não toma ceia. E isso não é verdade. Porque se fosse assim, eu diria que quando eu não estou em pecado, eu me tornei digno. Eu não sou digno. Isso aqui é sacrifício de Jesus, é uma entrega dele mesmo na minha indignidade. O que me coloca na mesa é ser filho, não é merecer. A ceia não se toma por merecimento de santidade, a ceia se toma por ser filho. Então a libertação é de que os filhos não saem da mesa porque pecam. Eles são corrigidos quando pecam, mas eles continuam comendo. Você não tira sua filha do almoço porque ela errou. Ela fica de castigo e vai comer mesmo assim. Da mesa você sai porque você quer. Ou você é expulso, como Paulo falou. Só que isso pode ser libertação de que, mesmo em pecado eu tomo ceia. Só que por outro lado, liberdade traz responsabilidade que traz juízo maior ainda. Porque antes eu era proibido de tocar de forma errada. Agora eu não sou proibido de tocar de forma errada. Só que se eu toco de forma errada, eu vou ser réu de juízo. Então a Bíblia diz que do mesmo jeito que quem toma isso aqui, come para a vida, quem toma de forma indigna, toma para ser condenado. Está tomando veneno. Está assinando a própria sentença. Quem é que faz parte disso? Quem faz parte do corpo. Quem está ligado ao corpo. Quem faz parte da mesa. Isso é ceia. Então julgue-se o homem a si mesmo. Ou seja, é você quem decide, é você quem sabe. Se está entendendo o que é isso. Cada vez que nós tomamos isso, nós confessamos que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu, que Ele vai voltar. E nós declaramos que fazemos parte do corpo dEle. Quem toma sem essas características está tomando condenação. Então julgue-se o homem a si mesmo, querido. E faça isso entendendo que o propósito disso daqui não é passar sangue na porta para que o anjo da morte não entre. Externamente. O propósito daqui é testificar com Cristo que está do lado de dentro e me fazer parecido com Ele. Amém, queridos? Então toma do pão, beba do cálice. Pai, obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua mesa. Obrigado por podermos fazer parte da tua mesa. Obrigado, Jesus, que a tua graça esteja sobre esse lugar, Senhor. Que o teu sangue seja derramado sobre nós, Pai. Que nossa casa esteja protegida pela comunhão com o teu santo nome, Jesus. Leva-nos em segurança, guarda-nos debaixo da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe.